Olá, eu sou Ana Maria e vou apresentar o meu trabalho intitulado Resposta taxonômica e funcional do fitoplâncton à presença de macrófitas flutuantes e submersas em 2 reservatórios tropicais, tendo como autoras eu e a professora Ariadne Moura. As macrófitas desempenham importante papel nos ecossistemas aquáticos através da manutenção da biodiversidade e da heterogeneidade do hábitat. Em regiões tropicais, as diferentes condições ambientais promovem o crescimento de diferentes espécies, principalmente do tipo de flutuantes. No entanto, os efeitos das macrófitas sobre o fitoplâncton ainda é pouco conhecido em regiões tropicais. Diante disso, o estudo objetivou compreender o papel das macrófitas flutuantes e submersas na diversidade taxonômica e funcional do fitoplâncton ao longo de uma variação temporal em 2 reservatórios tropicais localizados no Nordeste do Brasil. Os reservatórios utilizados para o estudo foram o Reservatório Cajueiro e Cuçaí, onde foram realizadas coletas trimestrais entre novembro de 2018 e novembro de 2019. 9 pontos amostrais foram utilizados no estudo, sendo eles 3 sem macrófitas e 3 com macrófitas flutuantes e 3 com macrófitas submersa. Nesses pontos foram feitas as coletas da comunidade fitoplânctônica e das variáveis limnológicas. Uma rede de plâncton de 25 micrômetros foi utilizada para a coleta das análises qualitativas do fitoplâncton, onde as amostras foram acondicionadas em frascos de 150 ml e fixados com formaldeído a 4%. Para as análises quantitativas, o fitoplâncton foi coletado através de uma garrafa de Van Dorn em cada ponto amostral, onde essas amostras foram transferidas para o frasco âmbar de 150 ml e fixados com Lugol a 1%. Das variáveis ambientais mensuradas com uma sonda multiparamétrica foram a temperatura da água, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, pH e sólidos totais dissolvidos. A transparência da água foi mensurada com disco de SEC. O ecobatímetro foi utilizado para mensurar a profundidade nos pontos amostrais e a intensidade luminosa foi mensurada com o fotômetro. Além disso, coletamos amostras da água para a análise das concentrações de nutrientes e da clorofila A, onde a clorofila A e o fósforo total foram utilizados para o cálculo do índice de estado trófico dos reservatórios. O fitoplâncton foi identificado utilizando bibliografias. A quantificação foi feita utilizando o método do termol, utilizando câmara de sedimentação e microscópio invertido. As espécies foram classificadas de acordo com a classificação funcional de Reynolds e foi calculada a diversidade taxonômica utilizando a riqueza de espécies, equitabilidade de Pielu e a diversidade de Shannon, assim como a diversidade funcional, onde foram calculadas a riqueza funcional, equitabilidade e divergência funcional. Para a análise dos dados, utilizamos uma nova fatorial A vezes B para verificar possíveis variações entre os meses e os locais de amostragem para os índices funcionais taxonômicos. Uma COPA foi realizada para verificar a relação entre os índices taxonômicos e funcionais nos pontos de amostragem. Uma PCA foi utilizada para verificar a ordenação das variáveis em função dos locais de amostragem e dos meses. A RDA foi utilizada para verificar a influência das variáveis ambientais sobre os índices taxonômicos e funcionais, e uma GLM foi utilizada para verificar a influência das macrófitas flutuantes submersas sobre os índices taxonômicos e funcionais do fitoplâncton. A PCA mostrou que 54% da dispersão das variáveis abióticas foi significativa entre o reservatório Cuçaí e Cajueiro, onde observamos que a transparência da água e a temperatura da água esteve relacionada ao reservatório Cuçaí e as demais ao reservatório Cajueiro. A variação temporal causou mudanças significativas nas variáveis abióticas em ambos os reservatórios e essa variação esteve relacionada principalmente aos meses com precipitação. A figura 3 mostra a variação temporal e espacial da riqueza de espécies, equitabilidade e do índice de Shannon. No total, 103 táxons foram identificados distribuídos nas classes Cyanophyce, Bacillariophyce, Chlorophyce, Zygnematomyces, Treboxiophyce, Eugrinophyce, Cryptophyce, Dinophyce e Chrysophyce. Observamos que a riqueza de espécies foi maior nos locais com macrófitas, tanto no reservatório Cuçaí e Cajueiro. No entanto, a riqueza de espécies variou entre os meses no reservatório Cuçaí e entre os locais no reservatório Cajueiro. A equitabilidade foi maior nos locais sem macrófitas submersas e com macrófitas flutuantes em ambos os reservatórios, variando significativamente entre os meses e entre os locais. A diversidade de Shannon foi maior nos locais sem macrófitas e com macrófitas flutuantes submersas no reservatório Cuçaí e com macrófitas submersas no reservatório Cajueiro, variando mensalmente e entre os locais de amostragem.
As macrófitas aquáticas têm efeitos positivos sobre a riqueza de espécies através da criação de hábitats heterogêneos que favorecem o aumento da diversidade fitoplânctônica. Na figura 4, mostramos a variação temporal da riqueza funcional, equitabilidade funcional e divergência funcional, onde 17 grupos funcionais de Reynolds foram identificados. Embora a riqueza funcional não tenha apresentado uma variação significativa entre os meses e entre os locais da amostragem, nós verificamos uma maior riqueza funcional nos locais com macrófitas para o reservatório Cussaí. A equitabilidade funcional apresentou maiores valores nos locais sem macrófitas, tanto para o reservatório Cussaí como para o reservatório Cajueiro, variando entre os meses e entre os locais de amostragem. A divergência funcional foi maior nos locais com macrófitas flutuantes em ambos os reservatórios, variando tanto entre os meses como entre os locais de amostragem no reservatório Cajueiro. Uma maior riqueza funcional e menor divergência funcional foi encontrada nos locais com macrófitas. Isso indica que uma maior diversidade de grupos funcionais utiliza diferentes nichos fornecidos pelas macrófitas. Além disso, altos níveis de diversidade funcional correspondem a um alto grau de diferenciação de nicho entre as espécies na comunidade. A figura 5 mostra a relação entre os índices taxonômicos e funcionais no reservatório Cussaí Cajueiro. De uma maneira geral, no reservatório Cussaí, apenas a riqueza funcional e taxonômica apresentaram relação negativa nos locais sem macrófitas, assim como a divergência funcional e índice de Shannon. Para o reservatório Cussaí, apenas a equitabilidade funcional e taxonômica apresentaram relação negativa e significativa. O resultado da análise de LM mostrou que no reservatório Cussaí, a equitabilidade taxonômica e funcional estiveram negativamente relacionadas com a presença de macrófitas, enquanto no reservatório Cajueiro, a riqueza de espécies e o índice de Shannon estiveram positivamente relacionados com a presença de macrófitas flutuantes submersas. A RDA mostrou que a riqueza funcional foi positivamente influenciada pelo fósforo, no entanto, o modelo teve uma baixa aplicabilidade sobre a variável ambiental e dos índices taxonômicos, com 21,10% de explicação, enquanto que a RDA mostrou que os índices de diversidade funcional foram positivamente influenciados pelo nitrato, pH e sólidos totais dissolvidos no reservatório Cussaí, apresentando 35,87% de explicação no modelo. Essas relações positivas com as macrófitas podem ser explicadas pela liberação de nutriente e o acúmulo de matéria orgânica na zona litorânea. Com isso, concluímos que o presente estudo mostrou que as macrófitas flutuantes submersas promoveram o aumento da diversidade taxonômica e funcional do fitoplâncton, e a diversidade funcional, quando comparada à diversidade taxonômica, responde melhor à variação espacial e temporal. Olá, vou apresentar o estudo intitulado Inventário florístico do gênero Mycasterias em banco de macrófita ludivide no reservatório Tanque de Aroeiras, Caetité, Bahia. Esse estudo foi desenvolvido por mim, Erika Aline Pereira de Aguiar, Pedro Henrique Gomes Santos, Oceli Marcos Bezerra do Santo, com a coorientação de Simone Alves de Oliveira e a orientação da professora Patrícia Maria Mitsuka. O gênero Mycasterias compreende espécies de algas verdes unicelulares com alta complexidade celular. Aqui no lado temos alguns representantes desse gênero. Como podemos observar, essa alta complexidade celular e diversidade em relação à sua forma celular faz com que esses organismos sejam tão fascinantes e extraordinários. O presente estudo objetivou realizar o levantamento taxonômico do gênero Mycasterias, visando contribuir para o conhecimento de sua diversidade e distribuição geográfica da região semiárida do Nordeste brasileiro. Esse estudo foi realizado no reservatório Tanque de Aroeiras, localizado na zona rural do município de Caetité. Essa imagem representa a localização do município de Caetité, que está situado no estado da Bahia, na região sudoeste, e a localização do Tanque de Aroeiras. Esse ponto amarelo indica a estação de amostragem. Essa imagem de via aérea mostra o Tanque de Aroeiras, a sua localização e a vegetação ao seu redor.
Essa setinha em vermelho indica a estação de amostragem. A coleta foi realizada no mês de agosto de 2018, no final do período seco, na região litorânea do reservatório. Foi realizada coleta na estação de amostragem com a presença de Macrófita ludwigii. Essa imagem representa a estação de amostragem com a presença da macrófita. A amostra foi coletada com o auxílio de um recipiente de plástico de 10 litros, sendo filtrado 50 litros de água em rede de plâncton de abertura de malha de 20 micrômetros. Em seguida, o material biológico foi armazenado em frascos de vidro de 180 ml e etiquetado, fixado em formal a 5%. Para a identificação dos organismos presentes, foi utilizado o microscópio óptico e biografias especializadas. Foram encontrados 6 táxons, 1 em nível específico, 5 em nível infraespecífico e 5 variedades, sendo 2 variedades típicas de suas espécies e 3 variedades não típicas de suas espécies, e 2 formas taxonômicas, sendo estes: Mycastéria bogium apresenta semicélulas elípticas, construção mediana profunda, seno mediano fechado, lobo apical cuneiforme e parede celular pontuada. Mycastéria bogium, variação Boge, apresenta semicélulas semicirculares, construção mediana profunda, seno mediano linear e fechado, lobo apical superretangular, margem apical chanfrada na região mediana, parede celular pontuada. Mycastéria radiosa, variação ornata, forma coleata, apresenta semicélulas semicirculares, construção mediana profunda, seno mediano aberto, lobo apical superretangular, margem apical chanfrada na região mediana, parede celular pontuada. Mycastéria thomasiana, variação notata, apresenta semicélulas semicirculares, construção mediana profunda, seno mediano linear, lobo apical superretangular, margem apical um formato cuneiforme e espinhos em suas extremidades. Parede celular pontuada, leve pontuada com presença de espinhos. Mycastéria truncata, variação truncata e forma truncata, apresenta semicélulas subtrapeziforme, construção mediana profunda, seno mediano aberto, lobo apical aproximadamente fusiforme, parede celular pontuada. Mycastéria truncata, variação fucila, apresenta semicélulas subtrapeziforme, construção mediana profunda, seno mediano levemente aberto, lobo apical aproximadamente fusiforme, margem apical uniformemente convexa, parede celular pontuada. Por se tratar de um estudo preliminar, apresenta resultados satisfatórios em relação à riqueza de mycastérias, sendo superior aos estudos de Bilo e colaboradores 2008, Bortolini e colaboradores 2010 e Morescos e colaboradores 2015, que identificaram 5 taxons, e ambos os estudos foram realizados no estado do Paraná. A representatividade do gênero Mycasterias foi igual aos resultados encontrados por Menezes e colaboradores em 2013 no estudo realizado no Parque Nacional de Iguaçu, Paraná. Por fim, acrescenta-se que a representatividade de 6 taxons aproxima dos resultados encontrados por Santos e colaboradores em 2016
no estudo realizado na ilha de Itaperica, no estado da Bahia. Diante do exposto, destaca-se a contribuição desse estudo para o conhecimento da distribuição de micastérias na Bahia. Esses dados preliminares revelam riqueza de espécies pertencentes ao gênero Micasterias no reservatório Tanque de Aroeiras, com a representação de 6 espécies identificadas. Aqui estão as referências. Gostaria de agradecer à Universidade do Estado da Bahia, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação, ao Departamento de Ciências Humanas CATTE, ao Grupo de Pesquisa Ecologia do Semiárido e à linha de pesquisa de Ecologia Aquática. Para finalizar a apresentação, gostaria de terminar com a seguinte frase: a água é o princípio de todas as coisas. Sala de Miletos. Agradeço a todos pela atenção. Olá, meu nome é Hortência Barroso e eu vou apresentar o trabalho intitulado Mudanças Temporais no Fitoplâncton em um Grande Reservatório Semiárido, uma comparação desde os primeiros anos de enchimento a um período de seca extrema. Este trabalho é uma parceria entre a UFC, a UES e o IFCE e é financiado pela FUNCAP, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Estávamos no ano de 2004 e o Ceará estava em festa. Festa porque o Açude Castanhão, o maior reservatório do Ceará e também o maior reservatório de múltiplos usos do Brasil, sangrava pela primeira vez. Do ponto de vista humano, tínhamos os moradores que tiveram que deixar suas casas para dar lugar ao Castanhão. Do ponto de vista ecológico, o reservatório estava passando pela sua primeira fase de enchimento. É esperado que nesta primeira fase ocorra um aumento da produtividade do fitoplâncton e do sistema como um todo, devido à alta carga interna de nutrientes, advindos da inundação de solos e da vegetação. No entanto, o que vai acontecer com o envelhecimento do reservatório pode variar. No caso do Castanhão, a carga de nutrientes advindos da piscicultura, assim como a localização em uma região semiárida que vem passando por grandes eventos de seca nos últimos anos, torna o cenário do Castanhão muito complexo. Então, o que está acontecendo neste reservatório durante o seu envelhecimento? Para responder esta pergunta, nós vamos comparar o Castanhão durante 3 fases e nós vamos utilizar a comunidade fitoplanctônica como indicadora das condições tróficas e de turbidez para verificar então o que aconteceu durante essa fase 1, durante os anos iniciais de enchimento do reservatório, em que ele estava com cerca de 60% do seu volume hídrico, a fase 2, que são 3 anos após o seu enchimento completo, que aconteceu aqui em 2009, e também marcam o início de um ciclo de seca prolongada, que se iniciou no ano de 2011. E a fase 3 corresponde ao ano de 2019, quando o reservatório estava em um volume hídrico crítico, menor do que 5%. Durante as 3 fases, foram coletadas amostras em diversas estações, localizadas na porção fluvial e aqui próximo à barragem, exceto pelo ano de 2019, em que, como o reservatório estava muito seco, só foi possível a coleta em 2 pontos aqui na área mais próxima à barragem. O fitoplâncton foi analisado
pelo método Geothermal, em que nós estimamos a densidade e a composição taxonômica e classificamos funcionalmente o fitoplâncton utilizando a classificação de Reynolds e estimamos a biomassa através da quantificação da clorofila A. Aqui nós observamos que na fase 2 foi onde nós tivemos menor densidade fitoplânctônica e na fase 1 foi quando nós tivemos maior densidade fitoplânctônica. No entanto, com relação à biomassa, nós observamos que na fase 2 nós também tivemos uma menor biomassa, mas a maior biomassa aconteceu na fase 3. Com relação à composição dos grupos funcionais, nós observamos que os grupos funcionais principais foram SN, S1, MP e LO. No entanto, nós observamos que houve uma substituição de espécies dentro desses grupos funcionais. Chamamos aqui a atenção para o caso do grupo S1, em que é um grupo que indica condições bem misturadas de turbidez, mas que na fase 1 e na fase 2 foi representado por Pseudanabena liminética e Planctolimbia liminética, e na fase 3 foram substituídas por Planctotrix agard e Planctotrix isotrix, que são espécies consideradas mais oligofóticas e que também possuem um requerimento maior de nutrientes. Mas quando nós utilizamos toda a estrutura da comunidade fitoplânctônica em relação aos grupos funcionais, nós observamos que as 3 fases foram significativamente diferentes, sendo a fase 1 mais parecida com a fase 3. Aqui, com relação à composição dos grupos funcionais, nós observamos que na fase 1 e na fase 3 foi quando nós tivemos maior abundância relativa do grupo SN e do grupo LO, que praticamente não esteve presente na fase 2. Aqui também chamamos a atenção para esse grupinho externo aqui, em que nós temos amostras correspondentes à fase 1, mas que são de uma estação localizadas mais na porção fluvial, que não foi uma estação amostrada nos demais anos. Como conclusão, nós temos que a estrutura do fitoplâncton ela foi distinta entre as 3 fases e que a fase 2 foi a mais distinta e com menor nível de eutrofização, sugerindo assim uma fase de depressão trófica, quando comparada à fase 1 de surgimento do reservatório e a fase 3 de seca extrema do reservatório, que devido aos elevados valores de biomassa fitoplânctônica, também indica-se a fase 3 como sendo a mais eutrofizada. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Castanhão, ao apoio financeiro da FUNCAP e, como cena dos próximos capítulos, nós nos perguntamos o que acontecerá com o Castanhão com a chegada das águas do Rio São Francisco, que aconteceram agora, em 2021? Essa é uma pergunta para as próximas pesquisas. Obrigada! Olá, eu sou Beatriz, uma das autoras deste trabalho, intitulado Como Efeito de uma Barragem em Fio d'Água sobre a biomassa fitoplânctônica do canal principal e tributário de um grande rio Amazonas. Para a gente começar a falar então um pouquinho deste trabalho, devemos entender que quando ocorre a construção de uma barragem hidrelétrica, efeitos são gerados a montante e a jusante da construção de um reservatório. Neste trabalho vamos considerar os efeitos a montante, sendo eles aumento no nível de água, locais mais homogêneos e conectados, maior tempo de residência da água, acúmulo e aporte de matéria orgânica, mudanças na concentração de nutrientes e redução da velocidade de fluxo.
Qual é a relação deste processo, então, com o fitoplâncton, né, que é a nossa comunidade de estudo, nossa variável resposta? Devemos entender que os organismos fitoplânctônicos desempenham um papel fundamental no funcionamento dos órgãos aquáticos, dos corpos aquáticos. Atuam na ciclagem de nutrientes, possuem flutuação temporal característica, respondem rapidamente às variações ambientais e se tornam, então, uma excelente variável resposta. Mas para que a comunidade fitoplânctônica se estabeleça em um local, devemos considerar algumas variáveis abióticas, como por exemplo um pH adequado, boa disponibilidade de luz, visto que são organismos fotossintetizantes, né, produtores primários, temperatura adequada, profundidade, porque pode ocorrer a estratificação térmica em alguns reservatórios, né, o que pode ou não estar influenciando a comunidade, e também a concentração de nutrientes, entre eles o nitrogênio e o fósforo, que são principais, né, para a comunidade fitoplânctônica estar se estabelecendo. Então, qual é a relação com os efeitos que eu mencionei no slide anterior? Quando consideramos os efeitos, né, da construção de uma barragem, esperamos que ocorra uma mudança na concentração de luz e nutrientes, que ocorra um florescimento de algas devido à baixa transparência e à baixa concentração de oxigênio, e com isso pode estar favorecendo um aumento nas toxinas produzidas por alguns táxons, entre eles as cianobactérias. Então, o objetivo do nosso trabalho foi verificar a resposta dos diferentes grupos fitoplânctônicos ao represamento e identificar os fatores abióticos que influenciam a biomassa fitoplânctônica total e dos diferentes grupos fitoplânctônicos. Nossa hipótese é que, após o represamento, as áreas de remanso favoreçam a biomassa fitoplânctônica. Então, agora partindo para a nossa metodologia, né, nossa área de estudo, a barragem de Jirau, que é a barragem do nosso estudo, ela ficou localizada no Rio Madeira, principal afluente do Rio Amazonas, e neste local, né, nós coletamos em 4 pontos no canal principal e 11 pontos nos tributários. As amostras, elas são de 2009 a 2017, totalizando 37 campanhas e um N total de 546. Durante o período pré-barragem, nós analisamos 177 amostras e no período pós-barragem, 372. Agora falando da coleta do fitoplâncton. Essa comunidade é coletada in situ, né, a subsuperfície da região luminética, com um frasco de vidro, e neste mesmo frasco nós fixamos essa amostra com o logo acético de 1%. Também coletamos uma análise de água para medirmos a temperatura, o pH. Com o disco de SEC, nós medimos a disponibilidade de luz na zona eufótica e também medimos a concentração de nutrientes. Essa amostra é levada para o laboratório, colocada para sedimentar em uma cubeta de sedimentação, seguindo a metodologia de Termol. Depois, nós analisamos em microscópio óptico invertido e identificamos estes táxons no menor nível taxonômico possível, utilizando literatura especializada. Para este estudo, consideramos 4 classes, das algas verdes, das diatomáceas, das cianobactérias e dos fitoflagelados. Então, falando agora dos nossos resultados, né, já discutindo um pouquinho. A metodologia de análise eu falo conforme eu for explicando os resultados. Durante todo este tempo de estudo, foram analisados 513 táxons, 119 pré-barragem e 167 pós-barragem no rio principal, 307 pré-barragem e 457 pós-barragem nos tributários. As algas verdes e as euglenophis são as classes mais frequentes. Os nossos resultados revelam que o represamento promoveu mudanças temporais e espaciais nas comunidades fitoplânctônicas e que a biomassa diminuiu no canal principal e aumentou nos tributários. Porém, embora a biomassa total tenha aumentado, nem todos os grupos reagiram da mesma forma ao represamento, como vou explicar na figura a seguir. Nós realizamos aqui um GLMM, onde consideramos os fatores, os períodos, né? Então, os box plots azuis, eles representam o período pré-barragem e os box plots vermelhos, o período pós-barragem. Então, esta figura mostra os resultados de biovolume. Podemos observar que no canal principal, o barramento promoveu mudanças, aumentando então a biomassa total e a biomassa dos fitoflagelados e algas verdes nos tributários. Para os tributários, né, o barramento ele causou um aumento da biomassa, mas essa diferença entre pré e pós ela foi significativa apenas para os fitoflagelados e para a biomassa total. Nesta figura, nós podemos observar a biomassa entre tipo de ambiente, ou seja, se é canal principal ou tributário, a fase e o período hidrológico. Também fizemos um GLME. Então, verificamos que no canal principal houve diferença, né, entre os períodos hidrológicos e também entre as fases pré e pós, na biomassa total e na biomassa das algas verdes e cianobactérias. Para os tributários, a biomassa total e de todos os grupos ela foi diferente entre períodos hidrológicos e fases. A biomassa total no canal principal ela foi maior nos períodos de águas baixas e vazantes na fase pré. Já nos tributários, ocorreu o inverso, né? A biomassa total ela foi maior nos períodos de águas baixas e vazantes, porém no período pós.
Já para os fitoflagelados, a biomassa ela foi maior no período de vazante pós nos tributários, e a biomassa das algas verdes ela foi maior no período de enchente na fase pré do canal principal e cheia e vazante no período pós nos tributários. Para as cianobactérias, a biomassa ela foi maior no período de cheia pós-barragem no canal principal e tributários. E por fim, as diatomáceas elas apresentaram maior valor de biomassa no período de seca e vazante na fase pós para os tributários. Falando um pouco das mudanças nas condições ambientais, nós percebemos que houve uma maior variação ambiental entre os tributários. Então, a nossa CAP, a análise de coordenadas principais, nos revelou que a maior disponibilidade de luz, aqui representada pela razão zona eufótica e zona máxima, nos tributários após o barramento, pode ter sido um fator a favorecer uma maior biomassa nos afluentes. Aqui, falando um pouco da influência dessas variáveis abióticas na biomassa da comunidade, podemos perceber, então, que as diferenças observadas entre os ambientes do rio principal e dos tributários, elas podem ser explicadas porque neste gráfico da variabilidade ambiental não houveram valores significativos para a ocorrência no canal principal. Já nos tributários, as variáveis abióticas possuem maior influência na biomassa e ocorrência da comunidade do que no rio principal, sendo as algas verdes o grupo com mais variáveis que influenciam o biovolume da comunidade. O método de dispersão permutacional, PERMDISP, apresentou diferença ambiental significativa entre os locais, mas isso não ocorreu entre as fases, como podemos ver nessa figura, e os períodos hidrológicos. Por fim, outro fator que corrobora com os nossos resultados de maior biovolume nos tributários é que neste gráfico de perfil térmico, podemos observar que após o barramento, as condições elas ficaram mais lênticas nos tributários, pois propiciaram a estratificação da coluna d'água. Essas condições foram causadas pelo aumento do nível de água no Rio Madeira, o que pode ter barrado os seus tributários. Então, o que os nossos resultados implicam para o futuro? Bom, em regiões quentes, concentração de nutrientes, as águas paradas favorecem a biomassa do fitoplâncton e isso pode ser um risco para o ser humano, visto que uma vez que algumas espécies fitoplânctônicas podem produzir toxina e o aumento da biomassa pode diminuir o oxigênio dissolvido na água. E o manejo adequado destes nutrientes pode evitar problemas relacionados ao surgimento de espécies fitoplânctônicas e, consequentemente, a perda da qualidade de água. Então é isso, nosso muito obrigado. Olá, espero que estejam todos e todas bem. Irei apresentar o trabalho para o Simpósio de Ecologia de Reservatórios, pela Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Agrárias, Campus 2, tendo como título Flutuação Temporal da Comunidade Fitoplânctônica em Reservatório de Abastecimento na região de Brejo Paraibano, Autores Karine, Maria Lidiane, Fátima dos Santos e Luciana Gomes Barbosa. Bom, vamos iniciar o trabalho falando um pouquinho sobre a questão da eutrofização. A eutrofização é um processo em que tem como consequência o aumento da quantidade de nutrientes em ambientes aquáticos. E uma das consequências é o crescimento excessivo de produtores primários, como, por exemplo, as macrófitas e também o fitoplâncton. E pensando nessa mesma linha, nessa mesma abordagem, temos as mudanças climáticas. Bom, essas mudanças climáticas, elas vêm afetando toda a hidrologia global, através de intensificação de secas e diminuição do volume de água, E com isso, tendo também como consequência o aumento dos nutrientes, claro, destacando o atual cenário, se a gente podemos observar e bem analisar o atual cenário, as secas estão cada vez mais prolongadas e as chuvas cada vez mais escassas. Bom, falando em eutrofização, falando em mudanças climáticas, vamos abordar um pouquinho sobre as comunidades fitoplânctônicas e sua importância. As comunidades fitoplânctônicas têm sido utilizadas como indicadores de estado trófico de ambientes aquáticos, principalmente com as características fisiológicas e morfofisiológicas também. Bom, elas são bastante importantes porque elas são utilizadas como bioindicação e bioindicadores de estado de qualidade de água dos ecossistemas aquáticos. Bom, e os grupos funcionais, eles são
bastante importante, pois eles são utilizados para os parâmetros ecológicos do fitoplâncton, né? E eles permitem, né, uma abrangência do agrupamento de espécie, ou seja, é muito mais fácil, né, trabalhar a questão dos grupos funcionais do que propriamente as espécies, onde podendo estar, né, essa questão da tolerância e sensibilidade em comum. Aqui nas imagens podemos observar, né, temos dois exemplos, né, do fitoplâncton, a Limba sp, é o cianobactéria, e temos o Staurostomus leptocladum, né, que é o Zygnomacifera. Bom, pensando nesse contexto, né, os brejos de altitudes, eles são caracterizados pelo seu clima clima bem úmido, né, e de floresta característica de Mata Atlântica, ou seja, o brejo, ele tem uma característica bem similar ao de Mata Atlântica, apesar, né, que sua fauna e flora, eles são bem específicos de região de Caatinga, onde possui um clima bem ameno, né, em relação à sua precipitação pluviométrica, e bem mais alto do que em regiões ao seu entorno. Ou seja, os brejos de altitude eles têm uma temperatura, têm uma precipitação bem característica, né, de Mata Atlântica. Bom, e com isso, né, o objetivo do trabalho é analisar, né, a flutuação temporal dos grupos funcionais fitoplânctônicos e sua associação com a qualidade de água em 3 reservatórios de abastecimento público. Como se deu essa pesquisa? Como ela ocorreu? Como aconteceu, né? Então, a área de estudo, essa pesquisa ela foi feita no município de Areia, né, na Paraíba, em 3 reservatórios de abastecimento público, né, Saulo Maia, Pacabrava e Rio do Canto. Como pode observar nesse mapa, né, temos o Brasil, temos o Nordeste, a Paraíba, Areia e nele, né, está os 3 reservatórios, né, trabalhados. Bom, com isso, o trabalho, né, teve a amostragem, elas foram feitas mensalmente, né, da subsuperfície da água, em um único ponto na região liminética, né, de janeiro a dezembro de 2015. Foram trabalhados 2 parâmetros, né, as variáveis físicas e químicas e as comunidades fitoplânctônicas. Bom, para as variáveis físicas e químicas foram trabalhados os climas de luz subaquáticos, né, a transparência da água através do disco de Secchi, a zona eufótica, né, o pH, a condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos e a temperatura in situ. Também, né, o fósforo total e o ortofosfato, né, por alfa 1998, e também foram feitas o IET, é o índice de estado trófico. Bom, para as comunidades fitoplânctônicas, né, as amostras elas foram coletadas na subsuperfície, fixada em solução de Lugol acético, a quantificação através de Urtemol, a segmentação por Lund et al., e também foram feitas a densidade, né, desses indivíduos, né, o biovolume, né, de cada espécie, que foi calculado segundo o Sun Liu e o Debrani, e também as medidas foram feitas de 20 a 25 indivíduos. Depois, né, de feito todo esse processo, depois de ter feito a coleta, ter levado para o laboratório, feitas as análises, então, né, foram feitas análises de dados, né, multivariadas, tanto das variáveis físicas e químicas, como também das comunidades fitoplânctônicas. Elas foram feitas através desse programa bastante importante, né, que é o programa estatístico R, onde irá mostrar, né, tudo bem detalhado das análises. Bom, aqui, né, temos como resultado de discussão o gráfico, né, da precipitação pluviométrica do município de Areia, no período de estudo, né, do ano 2015, ou seja, esse gráfico nos mostra o quê? Ele nos mostra que os dados pluviométricos foram de baixos valores, sendo os maiores valores registrados no mês de julho. E também podemos destacar o quê? Que apesar de ter ocorrido chuvas no período do estudo, a baixa precipitação, ainda teve muita baixa precipitação pluviométrica, né? Foi muito abaixo do esperado. E
Também, ao todo, né, com as análises, ao todo foram encontrados um total de 112 táxons. Destes, 38 foram observados no reservatório Saulo Maia e 28 em Vaca Brava. 46 táxons encontrados no reservatório Rio do Canto. Com isso, né, todos os táxons foram analisados, foram distribuídos, foram classificados e também foram acomodados em 6 grupos morfofuncionais, né, por Crook et al. 2010. Bom, primeiramente temos aqui, né, a variação da biomassa do fitoplâncton, né, do reservatório Saulo Maia, onde podemos destacar o quê? Que Saulo Maia, ele apresentou a questão da baixa, né, na questão da baixa, né, da presença da disponibilidade, né, de luz também, a presença da dominância de 50% do grupo 5, né, das euglenovíceas, predominando a presença de zignomavícea também na maioria dos meses, ou seja, Saulo Maia, apesar de ter águas mais claras e menor estado trófico, ele, né, registrou a dominância desses 50% desse grupo 5, que é a das euglenovíceas. Aqui, né, temos a variação da biomassa do fitoplâncton dos grupos funcionais, né, do reservatório Vaca Brava, aonde nos diz o quê? Que Vaca Brava houve a presença, né, de cianobactéria do grupo 3, bastante tolerante, né, à baixa disponibilidade de luz, e também destacando a presença, né, de diatomácea na maioria dos meses, e também destacando a presença de euglenovíceos, que é o grupo 5, na maioria dos meses. Aqui, né, temos a variação da biomassa do fitoplâncton do reservatório Rio do Canto, onde podemos observar, né, e também perceber que em Rio do Canto os grupos que mais contribuíram para a biomassa do fitoplâncton foi as cianobactérias e também a presença de euglenovíceos também na maioria dos meses. Podemos observar aqui, né, uma ACP, que nessa ACP, né, que é uma análise estatística, ela resumiu 66% da variabilidade total dos dados em seus 2 primeiros eixos para ordenação ao eixo 1. Outras variáveis que contribuíram efetivamente foram o fósforo total, condutividade elétrica, né, a temperatura para o eixo 2 e apenas o pH e a transparência, né, para o eixo 2. E também eles foram bem efetivos nessa contribuição. Bom, pensando nas unidades, né, as unidades de amostragem, Saulo Maia se agrupou-se ao lado negativo do eixo 1. Assim, eles estão se associando à maior disponibilidade de luz, enquanto as unidades do Rio do Canto se associam às maiores condutividade elétrica, já que Vaca Brava foram registrados agrupamentos associados à inorgânica, como, por exemplo, o fósforo, né, no seu lado positivo do eixo 1. Bom, pensando nessa mesma linha, nessa mesma abrangência desse trabalho, podemos destacar o quê? Que apesar das chuvas ocorridas no período de estudo, a precipitação pluviométrica foi muito abaixo da média, né? E que as mudanças climáticas irão influenciar em todo o ciclo hidrológico. Elas foram, né, a questão da influenciou, né, em todo o ciclo hidrológico. Já Vaca Brava destacou a presença do grupo funcional 3, né, cianobactéria formadora de florações, tolerante à baixa disponibilidade de luz e também elevada turbidez. Já os dados, né, evidenciaram o quê? Que Saulo Maia, com a presença de melhores métricas ambientais com o fitoplâncton, atuando como importante indicador do estado ecológico. Pensando em comparação, né, dos 3 reservatórios, podemos observar o quê? Que o reservatório Saulo Maia é considerado profundo de águas claras, com pouca oscilação do seu volume armazenado no período de estudo. Já o reservatório Vaca Brava, historicamente classificado como profundo, apresentou o período raso e que se deve à forte abstração de água para abastecimento público associada a uma seca extrema, ou seja, esse reservatório passou por uma seca extrema no ano de 2014, né, devido à utilização de água para outros recursos e outros meios, né, antrópicos, como, por exemplo, a agricultura. E também o Rio do Canto, por sua vez, né, um reservatório raso de águas mais túrbidas e com alta biomassa de cianobactérias, né, por reflexões antrópicas, né, pelo homem,
com o lançamento de esgoto doméstico e por uso intensivo de suas margens. Então, mediante este trabalho, podemos concluir o quê? Concluímos que a flutuação temporal do fitoplâncton possibilita, né, o estudo e a observação da qualidade de água. Já os resultados demonstraram que os principais impactos registrados nos reservatórios de estudo estão associados com a ocorrência de secas prolongadas. Também, pensando no atual cenário, na atual, né, visão que estamos percebendo, é que esse favorece a concentração de nutrientes e, consequentemente, a propensão do estado de eutrofização e comprometimento de utilização dessas águas para múltiplos usos. Então, né, desde já eu quero agradecer pela atenção e muito obrigada.